abraçar de fato o propósito de Deus. Amém? Mas feche seus olhos, ore para que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração fé nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Deus para que teu Espírito Santo possa ministrar fé no nosso coração, para que nós possamos, Senhor, nesses dias, estabelecermos alvos, Senhor, ainda maiores do que nós temos visto, porque nós queremos ver como o Senhor vê a nosso respeito, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Sabe, o tema da palavra é o mover de Deus para a multiplicação. Sabe que diante desta palavra que nós recebemos, o ano da multiplicação, Deus está movendo, e Deus quer mover na sua vida, Deus quer mover em cada quadrante da sua vida, em cada área, mas muitas pessoas, elas pensam que esse caminho é um caminho automático, pensam que, já que falou, é automático. Não, sabe, tem coisas que o caminho de Deus tem algo a ser feito, que nós precisamos, o quê? Exercer fé. Fala assim, exercer fé. Sabe que, eu não sei quantos aqui gostam de cozinhar, mas às vezes tem ali um ensopado, você fala, nossa, tá bonito. Mas quando você coloca na boca, não tem gosto, não tem sabor. Então veja, mas aí você acrescenta um pouquinho de sal, coloca uma pimenta, o que acontece? Quando você pega o cenário, você está olhando a mesma coisa, mas aquela pequena pitada de sal, aquela pequena pitada de pimenta, muda completamente o sabor. Quantos estão compreendendo? Assim é a nossa vida cristã. Às vezes você está esperando que mude, mas você precisa de uma pitada de fé. Veja que o caminho, de um homem, de uma mulher de Deus, é um caminho de fé. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, eu e você temos que ser os da fé, temos que ser aqueles que não são movidos pelo cenário, mas são movidos por uma palavra de fé, por aquilo que creem. Muitas pessoas, elas têm uma alegria, quando tudo vai bem, mas basta aparecer uma tribulação, parece que a fé desaparece, ela deixa de crer, ela entra em dúvida, começa a botar Deus em xeque, sabe, mas não é assim. Nós vemos que os moveres que acontecem dentro da palavra de Deus, que houve multiplicação, a forma de Deus operar milagres e multiplicações na vida de um homem, na vida de uma mulher, é sempre através de um posicionamento de fé, que quem determina não é o cenário diverso, mas é aquilo que você crê. Então veja, e eu quero compartilhar alguns pontos, para que esse mover possa se manifestar diante dos seus olhos. E o primeiro é, faça a oração da multiplicação. Sabe, os resultados da sua vida são efeitos da sua crença. Sabe, se você não crê, você não recebe. Mas todo que crê, recebe. Então você precisa mudar a sua mente. Sabe, o apóstolo Paulo falou que não vos conformeis com esse século, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, está dizendo que eu e você temos que renovar a nossa mente. O que é renovar a nossa mente? Renovar com fé diária. Eu não estou vendo, mas eu decido crer. Isso tem que ser uma renovação diária. Qual que é a diferença daqueles que conquistam, daqueles que ficam como meros espectadores? É que aqueles que conquistam, diariamente eles estão crendo. O cenário pode estar diverso, mas eles decidem crer. Todos os dias eles decidem crer. Esse é um posicionamento, que muda. Então, quando você muda a sua mente, você muda a sua crença. Quando você renova a sua mente, você começa a chamar a existência a multiplicação. Por isso que você precisa exercer essa fé constantemente. Amém? Projeta para mim Mateus, capítulo 15, verso 26 e 27. Olha o que diz. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Sabe, esse é um texto que todo mundo gosta de falar, nossa, só uma migalhinha vai mudar a sua vida. E muitos falam, Senhor, me dá uma migalhinha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O próprio texto diz que migalhas são para os cachorrinhos, mas você precisa entender que você é filho de Deus, você é filha de Deus, você precisa mudar a sua mente, parar de pedir as migalhas e se assentar à mesa, porque você é filho. Deus não tem as migalhas para você, mas Ele tem todo o banquete, o pão inteiro está à sua disposição. Você precisa crer nisso. Mas muitas vezes você olha um cenário tão adverso que você fala, olha, só esse pouquinho é o suficiente. Não, você precisa renovar sua mente. Às vezes eu pego alguns alvos dos irmãos, eles falam, não, eu quero, esse ano, eu quero chegar no final do ano com as contas zeradas, eu quero zerar as dívidas. O que é isso? É você pedir migalhas. É você pedir migalhas, porque tem um equívoco na sua oração, tem um equívoco naquilo que você está pedindo. Parece muito louvável você pedir só para pagar as continhas, mas é uma oração extremamente egoísta, porque você está olhando só para si. Mas a bênção de Abraão está sobre a sua vida, ser tu uma bênção. Então você precisa pedir grande, porque o teu Deus é grande, você precisa ter para emprestar, para dar. Agora, se você pede só as migalhas, é o que você vai ter. Por isso que você precisa renovar a sua mente, a sua oração tem que ser uma oração com ousadia, com intrepidez, né? Chega de orações medíocres, né? Peça coisas grandes, porque o teu Deus é grande. Então veja a sua mentalidade de Davi. Olha a sua mentalidade de Davi, diante daquele filisteu, né? Diante de Golias. Projeta para mim, 1 Samuel, capítulo 17, verso 26, olha o que diz, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então veja, olha só, nós estamos falando aqui de mentalidade, e não tem a ver com uma idade, não tem a ver com os mais bem preparados, com os mais fortes, com os mais bonitos, com os que estudaram mais. Porque veja, há 40 dias e 40 noites, Golias afrontava todo o exército de Israel, inclusive o rei Saul, que era o mais alto, o mais bonito, o mais bem preparado. Mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Por quê? Porque viam só o tamanho. Viam só o tamanho. Mas aí chega um jovem com uma mentalidade renovada, sabendo que ele fica indignado. E ele fala, como assim? Esse incircunciso filisteu está afrontando o exército de Israel, o exército do Deus vivo. O que é isso? É uma mentalidade. Então, tem muita gente que dá muito valor para o inimigo. O diabo se levantou. Para com isso. Essa é a função dele. É lógico que ele vai se levantar, mas ele já é derrotado. E a palavra de Deus diz, não sou eu que estou dizendo. Mas muita gente quer focar só o problema. Só o problema. Essa é a mentalidade dos que vivem cultivando. Eu não tenho pet, eu tenho um problema de estimação. Vive cultivando problemas de estimação. É um tipo de mentalidade. Hipervaloriza o problema, mas esquece de olhar para o Deus vivo. Então veja, nós vemos aqui claramente que qualquer espírito contrário às promessas de Deus é um espírito de um incircunciso filisteu, e ele já é derrotado. Já é derrotado. Então tudo é uma questão de mentalidade. Então veja, você precisa romper com a mentalidade de derrota e pequenez. Não tem como você experimentar 2026, o ano da multiplicação, com uma mentalidade pequena, com uma mentalidade de derrota. Não tem como você ser derrotado, porque você faz parte do exército do Deus vivo. Então veja, você já faz parte do exército, o que está faltando? Renovar a mente, se posicionar diante das tribulações. E todo gigante
né? Ele pode até aparecer diante dos seus olhos, mas ele aparece para cair. Você precisa ter essa clareza. Então não adianta você falar, eu quero, não vai ter problema nenhum. Acredite, faz parte da vida cristã, faz parte da vida do ser humano, as questões, os problemas, as adversidades. Me mostra aqui um casamento que nunca passou por uma adversidade, me mostra um empresário que abriu um CNPJ e nunca teve uma adversidade. Me mostra um pai que teve filho e nunca teve uma adversidade. Me mostra um filho que nunca teve uma crise com o pai. Faz parte do processo. A grande questão é como você vai lidar quando essas questões aparecerem. Você vai ficar sendo afrontado ou você vai se posicionar diante dessas circunstâncias? É uma questão de mentalidade, como estão compreendendo? Então veja, Deus é grande, Deus é um Deus poderoso. Olha só o que o salmista diz lá em Salmos 139, verso 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Sabe, ele está dizendo aqui, olha, o Senhor me formou, o Senhor é grandioso, é tremendo, as coisas de Deus são tremendas, a minha alma sabe disso, sabe, você precisa saber dessas verdades, sabe, Deus ele vira para Abraão e fala, olha, conte as estrelas do céu, conte as areias, se é que tu podes, sabe, Deus ele sempre vai te dar uma visão muito mais ampliada, coisas que só Ele mesmo pode, você precisa ter essa clareza, lá no Salmo 139, né, vai para o verso 17 e 18, olha que ele continua dizendo, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedessem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim, ou seja, tudo que Deus faz é muito grande. Ele está dizendo, olha, eu poderia passar aqui o resto da minha vida contando e não chegaria ao fim. Sabe, os pensamentos de Deus, eles são grandes a seu respeito. Sabe, todo aquele que é pai, ele sempre olha para o filho, ele tem pensamentos bons a respeito do filho. Sabe, a maioria dos pais que eu vejo, é lógico, né? Tem pais que são meio desgovernados? Tem. Mas quando você pega um homem de Deus, que anda segundo os princípios da palavra de Deus, você vai perceber que chega um momento que ele vai viver em função do filho, para que o filho possa ir além do que ele. Muitas vezes vai abrir mão de si mesmo em função do filho. Quantos pais estão compreendendo? Dá um glória a Deus aí. Então veja, agora veja, nós somos filhos de Deus. Se você tiver essa clareza de que você é filho de Deus, e Deus tem pensamentos bons a teu respeito, Deus tem sonhos grandes, Ele sempre está ampliando a sua visão, Ele sempre está falando, olha, eu tenho coisas grandes para você. Foi essa a promessa que Ele deu para Abraão. O cenário era terrível, era o contrário, mas Ele fala agora, você vai se chamar Abraão, pai de multidões, só que o cenário era oposto, era diverso. Mas a fé, o posicionamento dele, né? Ele se apresentava, qual o seu nome? Prazer, eu sou pai de multidões. Quantos filhos você tem? Nenhum. Provavelmente vai ser um lunático. Sabe, as pessoas sempre vão falar a teu respeito o dia que você se posicionar com a palavra de Deus. Deixem falar. Não abra mão dos sonhos e das promessas que Deus tem para você. E no tempo oportuno, elas vão se concretizar diante dos teus olhos. Quantos creem? Então veja, deixe esses pensamentos de Deus encherem o seu coração. Pensamentos bons que Ele tem a seu respeito, deixa. Sabe, tem um decreto para os filhos. Qual foi o decreto? Multiplique. Desde lá do Éden ele deu uma direção: sede fecundos, multiplicai e enchi a terra. Sabe, Deus tem prazer em ver os filhos multiplicando. Deus tem prazer em ver os filhos avançando. Todo pai tem prazer. Todo pai. E Deus não é diferente. Amém? Então veja,
Deus, Ele sempre quer que você multiplique. Multiplique. Mas tem pessoas que falam, eu não tenho nada. Como que eu vou multiplicar se eu não tenho nada? O que é isso? Isso é um tipo de mentalidade. Isso é um tipo de mentalidade. Eu não tenho nada. Agora, vamos para a matemática. Qualquer número, 1 bilhão, multiplicado por nada, por zero, é zero. Qualquer coisa multiplicada por zero é zero. E quando você fala, eu não tenho nada, você está dizendo o quê? Que não tem como você multiplicar, é um tipo de mentalidade. Porque muitos olham aquilo que Deus já te deu, que Ele quer multiplicar, quer fazer um milagre através daquilo que Deus já te deu, e você, não tenho nada. Essa é a história de muitos. Você conhece aquela história? Eu não tenho nada, só tenho um potinho de azeite. Pois é, às vezes desse azeite Ele vai fazer um grande milagre na sua vida. Então Deus já te deu coisas nas mãos, e às vezes é através disso que Ele vai multiplicar e vai avançar, vai te dar novas estratégias, vai te dar, sabe? Você precisa de um posicionamento de fé. Não deixe o cenário adverso roubar a sua fé. Não deixe. Amém? Então veja, você projeta para mim Mateus 13, 12, olha o que diz: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Sabe, quando você, eu tenho pouco, mas é isso que eu tenho, você tem, então Deus vai te dar, e vai te dar em abundância. Mas quando você fala, eu não tenho nada, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Então tem pessoas que, eles começam a murmurar, eu não tenho nada. Não, na verdade você tem. E aí, mas você começa a murmurar até que você tenha tirado. Então veja, declare o que você está crendo e não o que você está vendo. Sabe, muitas pessoas, elas olham e começam a murmurar, começam a reclamar. Mas o posicionamento de fé não é a circunstância que determina o seu posicionamento de fé, muito pelo contrário. Às vezes é quando você não está vendo nada, mas você está declarando, profetizando, até que os seus olhos possam ver. Esse é um posicionamento de fé. Então veja, a fé, ela tem o poder de ativar as promessas de Deus na sua vida. Tem esse poder. É aquela pitada que muda o sabor, muda tudo, é o que ativa, é o que dá sabor. Amém? Segundo, Deus multiplica tudo o que Ele restituiu. Sabe, como sabemos, sabe que Jó teve uma vida assim, literalmente testada. Literalmente testada. Então você vai ver o cenário de Jó, é alguém que perdeu tudo que tinha, perdeu os bens, perdeu as empresas, ele viu ali, só recebendo notícias, olha, essa empresa X quebrou, a outra também, você perdeu isso agora, e por fim ele perde os filhos. Um cenário terrível, terrível. Vamos ler, projeta para mim Jó, capítulo 1, vamos ler do verso 13 ao verso 20. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Não era uma boa nova, era só a nova. Vim trazer a notícia, olha, pegaram lá, mataram seus servos, pegaram tudo que você tinha lá e mataram. Vamos avançar. Falava este ainda quando veio outro. Então chega uma outra notícia agora. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Outra notícia, que não foi boa. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram
aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, uma notícia ruim em cima da outra, cenário diverso, difícil, mas aí a coisa piora. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha só, irmãos, o cenário foi piorando. Mas você vai perceber que na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, diante de cenários completamente adversos, você vai ver que ele sempre tem uma característica, que é a adoração. Adoração. Vamos para o verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Adorou. Sabe, nós vemos em várias histórias de homens e mulheres de Deus, que diante de cenários extremamente adversos, e esse eu considero talvez um dos mais extremos, eles não perderam a alegria. Não importava o cenário, porque não era o cenário que dirigia a fé, a alegria, mas era aquilo que eles creem. E aí você vê Jó adorando, você vê o apóstolo Paulo apanhando, sendo preso com adoração nos seus lábios. E são momentos como esse, que muitas vezes nós somos checados. Jesus mesmo disse: no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se Jesus já te deu uma direção para você ter bom ânimo, deixa eu te falar, o que deve determinar a nossa alegria, não é o quanto você tem de recurso financeiro, não é o quanto você tem de reconhecimento, mas é o quanto você tem da vida de Deus. Sabe, é muito bom você testemunhar, tá, mas nós vamos ser checados em algum momento. E esse é o grande teste para um homem e para uma mulher de Deus, é quando os testes vêm diante de nós. Qual é a resposta que nós damos? Você começa a murmurar? Sabe, tem casamentos que quando começam a entrar algum tipo de crise, pronto. O amor sai pelo sovaco. Você transpira assim, você nem vê. Quando vem uma crise financeira, pronto. Sabe, não é a conta bancária que deve determinar a nossa alegria. Sabe, é muito bom. Às vezes eu vejo os irmãos cantando aqui: a alegria do Senhor é a nossa força, e aquele mover todo. Tá, mas se a alegria do Senhor que é a sua força, por que quando você tem uma crise financeira, você fica desanimado e começa a murmurar? Se a alegria do Senhor é a sua força, por que quando aparece uma adversidade, você não fica mais alegre? Você fica em crise, começa a murmurar: não quero ir não. Muitos colocam até Deus em xeque. Por que eu estou passando por isso? Por que, Deus? Perdem a alegria. Então veja, sabe, esses são os testes, mas aqui nós vemos Jó com louvor em teus lábios. Vamos agora para Jó 42, verso 10, e aí nós vemos o cenário sendo completamente transformado. Jó 42, 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Obrigado pelo glória a Deus. Então deixa eu te falar, prepare, você não veio aqui por acaso. Você veio aqui para receber uma palavra, um princípio poderoso, que Deus não somente restitui, mas também Ele vai dar em dobro. Esse é um princípio poderoso. Deus restitui, mas também vai multiplicar, porque essa é a palavra que Deus tem nos dado, que é o ano da multiplicação. Se você crê, Ele não somente vai restituir, mas também vai multiplicar, vai dar em dobro de tudo quanto você possuía. Você é capaz de crer nisso hoje? Sabe, queridos, esse é um princípio poderoso, poderoso. Ele restitui e multiplica. Oh Deus, sabe, mas eu sei que às vezes muitos estão passando por momentos
de muita tribulação, de muita adversidade, de noites escuras e sombrias. E às vezes você fala, até quando? Deixa eu te falar, não existe noite escura que perdure para sempre. Quando você menos esperar, vai amanhecer, e o milagre da restituição, da multiplicação vai acontecer diante dos teus olhos, basta você crer. Quantos creem? Aleluia. Sabe, deixa eu dar uma dica. Tu fala, pastor, eu estou passando esse tempo, né, de grande tribulação. Deixa eu dar aqui pelo menos 3 dicas aqui. Projeta para mim Romanos 12:12. Olha o que o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Sabe, ele dá 3 dicas aqui extremamente poderosas. A primeira o quê? É regozijar-se na esperança. Sabe, a sua esperança não está baseada no positivismo. A sua esperança tem que estar baseada naquele que te deu a promessa, tem que estar baseada em Deus, tem que estar baseada na palavra, basta você crer, amém? Então veja, lá em Hebreus 10:23, diz assim: guardemos firme a confissão na esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Sabe, Deus é fiel. A sua esperança tem que estar na promessa de Deus, porque Deus é fiel. Se Ele falou, basta você crer, não abra mão, espere até que os seus olhos possam ver o milagre diante daquilo que Ele prometeu, amém? Mas Ele fala outra coisa lá em Romanos 12:2, né? Seja paciente, fala assim, seja paciente. Paciente quando? É na tribulação. Sabe, nós precisamos ser pacientes na tribulação, né? Precisamos do fruto do Espírito, que é o quê? Paciência. No meio da tribulação, você precisa esperar paciente. E aí nós vamos para o terceiro, que é o quê? Em oração, sabe? Muitos perdem a paciência porque deixam de orar, deixam de crer. Enquanto você crê, você está alimentando, aquela pitadinha de fé vai acontecer, e você espera crendo, ainda que os seus olhos não estejam vendo, você persevera na oração, você persevera em paciência, e você crê que menos dias, mais dias, vai acontecer, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra, amém? Sabe, isso é tão poderoso, irmãos, isso faz a diferença nos seus dias. Então persevere na oração. Muitos param de orar porque não creem de fato. Não creem de fato. Agora, você vê os filhos, eles pedem. Eles pedem. Sabe, filhos que se sentem amados, eles simplesmente chegam e pedem. Eles nem sabem se o pai tem condições ou não, mas eles pedem. Sabe, essa é a posição de um filho amado. Eu me lembro quando a Manuela era pequena, nós morávamos num apartamento muito pequeno. Então assim, para você sair do quarto, você tinha que desviar entre o sofá e a mesa, sabe aquela coisa? E ela assistia um desenho que tinha um cavalo, a menina tinha um cavalo. Ela chegou para mim e pediu o quê? Um cavalo. Pai, compra um cavalo para mim. Falei, oh Deus. Falei, filha, nós não temos condição de ter um cavalo. Ela, por que não? Falei, olha só onde nós moramos. Nós moramos num apartamento muito pequeno, como é que nós vamos ter um cavalo aqui? Sabe o que ela falou? Compra a fazenda. Sabe, nós damos risadas, mas esse é o posicionamento correto. Eu tenho as minhas limitações para comprar uma fazenda. Mas o meu pai, o teu pai, que é o dono do ouro da prata, basta você crer. Se isso fizer parte do propósito de Deus, Ele vai alinhar as circunstâncias. Acredite. Acredite. Ele só não vai te dar algo que você perca o rumo. Nenhum pai quer que o filho se afaste. Como estão compreendendo?
Então veja, fui viajar com uma irmã, e esse final de semana ela falou, nossa, nós podíamos ter uma casa na praia. Eu falei, para quê? Não, para vir todo final de semana. Eu falei, não posso. Por quê? Eu falei, porque tem a igreja. Ah, não, mas todo final de semana, põe alguém. Eu falei, não. Então veja, uma casa na praia, se eu fosse todo final de semana, ia ser bênção ou maldição na minha vida? Cadê o pastor? Desviou, virou surfista. Fez implante, está cabeludo, pegando onda. Então veja. Começou tomando Monjaro e olha só. Emagreceu. Então veja. Sabe? Reconheça que Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Sabe? Chegue humilde diante do Senhor. Sabe, não murmure, não reclame, mas reconheça muitas vezes até que você está errado. Sabe, às vezes eu fico tão... Quer ver meus filhos me quebrar? Eles reconhecerem que estão errados, falam, pai, me perdoa. Eu falo, não, miserável, o que você quer agora? Pede. Mas se eles chegam, eu não sei o quê. Aí, quantos pais estão compreendendo o que eu estou dizendo? É assim ou não é, irmãos? Mas quando o filho chega com um jeitinho, pai, eu errei mesmo, olha, fiz besteira, enfiei o pé na jaca, nem usa mais isso, né? Alguém sabe o que é enfiar o pé na jaca? Alguém sabe o que é jaca? Essa geração nova acho que nem sabe o que é jaca. Fala, jaca é o quê, pastor? Então veja, sabe? Projeta Tiago, capítulo 4, verso 6. Olha o que diz. Antes ele dá maior graça, pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe, seja humilde diante de Deus. Reconheça, às vezes que errou. Sabe, Deus não está com uma varinha e um chicote no seu trono. Muito pelo contrário. Ele já sabe. A grande questão é você reconhecer aquilo que Deus já sabe a seu respeito. Então, chegue humilde diante do Senhor. Amém? Terceiro, a multiplicação que resolve o problema. Vamos ser sinceros. Tem questões, tem problemas que são um milagre. É verdade ou não é, irmãos? Às vezes você se depara diante de determinadas circunstâncias que são um milagre para resolver. Mas qual que é a boa notícia? Que a multiplicação muitas vezes resolve. Muitas vezes resolve. Então, projeta para mim Mateus, capítulo 14, verso 19 ao 21. Fala da multiplicação dos pães e dos... Acertaram, eu ia gaguejar agora, hein? Olha lá, hein? Para quem não sabe, às vezes dou uma... Aleluia. Diz assim, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Fala assim, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e as multidões, todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. 5.000 homens, mais 5.000 mulheres. Eu penso que naquela época lá, eles tinham mais filhos. Aqui em São Caetano, geralmente o casal gosta de ter um filho. Mas naquela época era Grajaú para mais. Mas no Grajaú eles gostam de ter muito filho. Às vezes eu converso com o pastor Jazz e falo, nós estamos com 2.000 crianças. Eu falei, meu Deus, né? Poderoso demais. Mas veja, o que resolveu? Eles tinham um problema. Qual que era o problema? Era falta. Tem alguma área da sua vida que está em falta, que não tem como ser solucionada? Sabe, quando existe essa falta, qual é a sua postura? Qual é a sua postura? Sabe, tem princípios que são poderosos. A tendência de muitos cristãos, quando estão diante de falta, é o quê? Murmurar, reclamar, questionar. E às vezes a falta, quando você começa a focar o problema,
esse problema começa a aumentar. Já vê um casamento que começa a passar pelo teste financeiro? Isso começa a se espalhar. Espalha no cônjuge, pega nos filhos, pega na casa, é um negócio. É um negócio. Mas tudo começou como? Ao invés de haver uma união, agradecer olhando para o céu, porque esse é o princípio. Jesus, é isso que tem? É o suficiente para que haja multiplicação. Mas muitas vezes falam, nós não temos nada, só tem 5 pães e 2 peixes. Para Deus é o suficiente, porque Deus sempre vai multiplicar aquilo que Ele já te deu em mãos. É assim que funciona. Então, qual que é o princípio que Jesus aplicou aqui? Pegou, tendo dado graças, o partiu. O partiu, ou seja, com pouco que tinha, partiu, abençoou. Esses são princípios. Mas muitas vezes, muitos não querem partir porque tem pouco. Muitos não querem dizimar porque tem pouco. Muitos não querem ofertar porque tem pouco. Mas o princípio é claro. É você pegar, abençoar, olhar para o céu e abençoar. E aí houve o que? O milagre da multiplicação. Resolveu o problema. Então esse é o ano da multiplicação. Sabe, sempre que você tiver uma necessidade, haverá um Deus multiplicador para te trazer o suprimento. Creia nisso. Você crê nisso? Então veja, agora muitas vezes o que acontece? Muita gente só foca no problema. Então quando Jesus pergunta, o que nós temos aí? Né? Qual que foi a notícia que ele recebeu? Projeta para mim João, capítulo 6, verso 9. Qual que é a notícia que ele recebe? Ó, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas isto é que é para tanta gente? Tipo assim, isso não tem nada. São só 5 pães e 2 peixes. Sabe, nessa hora, qual que é o seu posicionamento? Às vezes tem líder de célula que chega e fala assim, pastor, como que eu vou multiplicar essa célula? Tem só 5 pães e 2 peixes, e esses 5 peixes nem evangelizam. Como que vai multiplicar essa célula? Tem algum problema alguém chegar e falar para o líder, ó, nossa célula ninguém vai. O problema é o líder olhar e falar, rapaz, você tem razão mesmo, hein? Olha isso. É o que nós temos mesmo. Esse que é o problema. É quando, ao invés de você se posicionar com a palavra de Deus, e esse posicionamento você influenciar os demais, é quando você, ao ouvir dos problemas, você é influenciado. E às vezes pessoas muito próximas vão te influenciar. Muito próximas. Então veja, mas lembra de Davi que tinha uma mentalidade renovada? Quando ele está fugindo porque Saul queria matar ele, Deus dá uma equipe para ele, lá na caverna de Adulão. Eu te pergunto, essa equipe era dos mais bem preparados? Era dos grandes guerreiros? Não. A palavra de Deus diz que aquela equipe que Deus havia dado para ele, era de quem? Dos endividados, dos amargurados de coração. Olha só que coisa. Eu te pergunto, Davi começou a murmurar, essa equipe não dá para nada, o que eu vou fazer com esses endividados? Deus, eu estou precisando de uma equipe pronta, fortalecida. Não, ele olhou o espírito que estava nele, o espírito de realeza, de guerreiro, não tinha o espírito de mesquinhez, espírito de medo, nada disso, mas estava o espírito de ousadia, de valente, tanto que aqueles endividados e amargurados de coração se tornam os valentes de Davi e fazem grandes feitos. Eu fico vendo aquelas passagens, eu falo, meu Deus, sabe quando eu leio aquela passagem, diz que um único homem matou 800 e a espada ficou colada na mão, eu falei, isso parece coisa de X-Men, parece coisa de cena de filme, é uma coisa poderosa demais. Mas não começou assim. Começou com um amargurado, endividado. Começou com isso.
Mas porque havia um Espírito Santo e multiplicou esse Espírito. E aí as coisas começaram a acontecer. Então veja, você não deve ser influenciado por notícias que roubam a sua fé, mas você deve ser influenciado pela palavra de Deus e as promessas que Deus deu para a sua vida. Não quer dizer que sempre vai sair tudo lindo e maravilhoso, mas o que quer dizer é que Deus vai te forjar até que as promessas dele se cumpram na sua vida. Como você está compreendendo? Aleluia. Então veja, sabe, muitas pessoas, Jesus, quando ele vê lá que tem só 5 pães e 2 peixes, ele não olha o problema, só tem isso. Muitos estavam olhando só o problema, mas Jesus, ele olha para a fonte da multiplicação. Ele pega, abençoa e olha para o céu. Ele olha para a fonte daquele que pode multiplicar coisas que vai além da sua capacidade natural. Olhe para o céu, não olhe para os problemas. Agradeça e louve ao Senhor, e Ele vai trazer a multiplicação diante dos teus olhos. Quantos creem nisso? Aleluia. Glória a Deus. Então veja, 4º ponto. Sabe, o 4º ponto é o lugar certo e a hora certa para multiplicação. Pastor, quando é o lugar e a hora certa? Olha, eu não sei falar. Mas uma coisa eu falo, eu nunca sei quando é o lugar certo e a hora certa, mas nunca abro mão aonde tem uma palavra de Deus. Um dia o irmão falou, pastor, toda vez que você fala que você nunca faltou, só faltou uma vez que você operou no encontro. Eu falei, é verdade. É verdade. Mas por que eu não perco uma reunião? Por que eu não perdi uma reunião? Por que eu não perdi o culto? Por que eu não perdi Por quê? Porque eu não sabia quando ia ser o momento certo e a hora certa. Na dúvida, eu prefiro estar. Como estão compreendendo? Talvez muitos de vocês falou, hoje eu não vou no culto não. Mas agora que você chegou a ouvir essa palavra, você fala, nossa, eu estou no lugar certo, na hora certa, para ouvir a palavra certa para o ano da multiplicação. Quantos estão compreendendo? Então, eu nunca sei quando eu ver uma palavra, aquilo vai encher o meu coração de fé. É fato que às vezes você ouve uma palavra, parece que ela não faz vida, mas tem palavras que mudam o seu destino. Só porque houve uma pitada de fé, mudou o sabor, mudou, agora você está enxergando de uma outra forma, agora você está querendo ver coisas grandes, pedir coisas grandes. Não são os problemas que aos olhos do Pai são pequenos, para você talvez esteja muito grande, mas quando você olha da visão do alto, aquilo se torna pequeno. Amém? Então projeta para mim, 2 Reis, capítulo 8, a partir do verso 1. Falou Eliseu, aquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Olha só que coisa interessante. Então veja, ia haver um tempo de fome, o homem de Deus falou, olha, sai da sua casa. Irmãos, imagina só a cena, você tendo que abrir mão de algo, por conta de um tempo de crise, de fome. Alguns falam, não, da minha casa eu não saio, eu vou ficar aqui, vou morrer aqui nela. Mas só porque ela seguiu a direção do homem de Deus, que às vezes as coisas parecem que não fazem muito sentido, vamos ser sinceros. Às vezes Deus fala alguma coisa para você que parece que não faz muito sentido. Mas ela decidiu obedecer. Quando, passado o tempo de fome, quando ela volta, Deus faz as conexões poderosas, eu acho tremendo. Vamos continuar lendo. Me perdi aqui, vou ler aqui. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te
todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e esse é seu filho, aquele rei. Charamanás, hein? Deixa eu voltar aqui. O seu filho, né, que eu não vou conseguir falar aqui, irmãos. Irmãos, eu vou gaguejar aqui, não vai ter jeito. O seu filho, né, que Eliseu restaurou a vida. Então, olha só a cena, irmãos. Aquela mulher está voltando para clamar ao rei. Na hora que ela chega, Geazi era o discípulo de Eliseu. E o rei está ali interessado. O que o homem de Deus tem feito? Geazi, que era o moço ali, está contando para o rei. Bem na hora que o rei se despertou em conhecer a história dos feitos de Eliseu, quem que está lá para clamar? Geazi olha e fala: olha, ó, sabe a história que eu estou te contando da mulher e do menino que ressuscitou? Olha eles ali. Irmãos, o que é isso? É você estar no lugar certo e na hora certa. Que tremendo isso. Próximo. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Irmãos, vocês estão compreendendo o texto? O rei não somente restituiu a sua casa, não somente restituiu as suas terras, mas o rei falou o seguinte: durante esses 7 anos essa terra produziu, ela deu renda, pega toda a renda dos 7 anos passados e dá para ela. Não restituiu só a casa, restituiu por completo, só porque ela estava no lugar certo, na hora certa. Sabe, Deus é tremendo. Deus faz conexões sobrenaturais. Basta você abrir o seu coração. Agora, por que ela recebeu? Olha só, irmãos, ela foi clamar ao rei. Tem gente que quer restituição, mas nem abre a boca. Não tem um posicionamento. Sabe que coisa tremenda, irmãos? Que coisa tremenda. Sabe, essa mulher, né, você vai olhar o histórico dela, ela era uma mulher rica. Ela que era uma mulher que, né, ela sempre estava servindo o homem de Deus. Você vai ver o texto, ela fez até um quarto, que quando Eliseu passava lá, ela fez um quarto para ele. Vocês não lembram da história? E aí o homem de Deus, só porque ela decidiu fazer um quarto para servir, um dia o profeta fala: que ela pergunta para Geazi, você vai ler o texto, a história anterior, o que está faltando para essa mulher? É uma mulher de posses. Aí Geazi fala assim: olha, o marido dela já tem uma certa idade, mas ela não tem filho. Aí ele fala: manda avisar que daqui a 1 ano ela vai ter filho. Na hora ela questiona: não brinca comigo. Então veja, você vê a história dessa mulher, ela estava no lugar certo, na hora certa. A história dela é servir o Senhor. Deus agrada o coração dela. Mas o que mais me chama a atenção é o posicionamento de fé dessa mulher. Porque quando Eliseu fala que ela não tem, o Geazi fala que ela não tem um filho, então fala que ela vai ter um filho, ela tem um filho de fato. Mas o que acontece? Né? Nós estamos voltando aqui um pouco. Geazi está contando ao rei que o filho dela tinha morrido e o profeta e Eliseu tinha ressuscitado. Mas o que mais me intriga é quando o filho dela morre. Quando o filho dela morre. Qual que é o posicionamento dela? É um posicionamento que está tudo bem. Eu fico pensando isso, como pode estar tudo bem? Lá em 2 Reis 4, 23, diz assim, perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, nem de novos sábados. Ela disse: não faz mal. Eles não faz mal, estavam shalom, não tem problema.
né, mais para frente um pouquinho, em 2 Reis 4, 25 a 26, diz assim: partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino? Ela responde o quê? Está tudo bem, shalom. Não estava tudo bem, o filho dela tinha morrido. Mas veja que depois ela se lança aos pés dele. Mas veja, esse posicionamento é um posicionamento que é a paz que excede todo entendimento. Porque vamos ser sinceros, quando nós estamos no meio de uma crise, cada um às vezes tem uma área que pega mais, mas quando você está numa crise, você consegue andar em paz? Você consegue deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir 8 horas, bem descansado de sono? Ou você fica aflito, angustiado? Sabe, tem momentos na nossa vida que nós precisamos andar nesse mesmo espírito de fé. Shalom. Estou em paz. Shalom. Como vai a sua empresa? Shalom. Como vai seu casamento? Shalom. Como vai a sua... Shalom. Quantos estão compreendendo? Sabe, o que é isso? Isso é um posicionamento de fé também, irmãos. Porque se você não estiver em paz, às vezes a paz que excede todo entendimento, a probabilidade de você estar abrindo a sua boca para amaldiçoar e murmurar é muito grande. Mas quando você está orando, crendo de fato, você vai estar com shalom nos seus lábios. Quantos estão compreendendo? Aleluia. O horário está avançado, hein? Vamos correr aqui. Amém? Então veja, no meio da crise e da escassez, apenas diga shalom. Quinto, quanto maior a perda, maior a multiplicação. Sabe que no Antigo Testamento tinha uma lei que era interessante, que era a lei do 5-1 e do 4-1. Então, se alguém te roubava, aquele que roubou tinha que te restituir. Roubou um boi, vai restituir 5 vezes. Roubou uma ovelha, vai te restituir 4 vezes. Então veja, eu fico pensando, essa lei é uma lei boa. Tinha muita gente deixando o boi com a chave no contato. Pode levar. Mas vamos ler. Projeta para mim Êxodo, capítulo 22, verso 1. Olha o que diz o texto. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Agora, olha só, o que é mais valioso? Um boi ou uma ovelha? Só o Zé da Roça. Alguns ficam em dúvida, falam, mas é uma ovelha. Um boi vale muito mais do que uma ovelha. Muito mais. Lembra lá que no sacrifício, cada um, né, fazia o sacrifício segundo as suas posses. Aqueles que tinham mais dinheiro, era um boi. Alguns eram uma pombinha, uma rolinha, mas aqueles que tinham dinheiro, era um boi. Então veja, um boi vale muito mais. O que esse princípio nos diz? O que essa lei nos diz? Né? Porque aí você fala, pastor, eu perdi tudo, eu fui muito roubado, eu perdi tudo. Fique tranquilo, aquele que teve maior roubo vai ser mais bem restituído, vai ser restituído 5 vezes. Quantos creem nisso? Sabe, esse é um princípio poderoso. Então veja, o boi tinha uma restituição muito maior do que a ovelha. Então veja, isso é algo tremendo. Deus vai te restituir além do que você está enxergando. Esse é um princípio. Qual que é o problema? É quando alguém te roubou e você fica olhando e murmurando, miserável, e não sei o quê. Fique tranquilo. Deus vai te restituir. Fique em paz. Pastor, mas... Está vendo como é difícil ficar em paz? É difícil. Eu sei, te entendo.
Às vezes eu me pego também. Você, pastor? Às vezes é difícil, diante de cenários, você encontrar essa paz. E você crê até que, mas acredite, não abra mão dos princípios da palavra de Deus. São momentos como esse, são momentos decisivos, para você experimentar a multiplicação diante dos seus olhos. Então, o roubo foi muito grande, fique tranquilo, a restituição vai ser ainda maior. Quantos estão compreendendo? Verso 6, ponto 6, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Projeta para mim Romanos 5, verso 20. Sobreveio a lei que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, pastor, quer dizer então que agora, para eu ter mais, eu vou aprontar mais? Não. Não é isso que o texto diz. Mas o que ele diz é o seguinte, sabe, tem muitas pessoas que elas acham que estão passando por momentos e elas merecem, porque fizeram bobagem, porque pecaram. Acham que o problema financeiro que estão passando é porque fez uma besteira. Ainda que tenha, essa seja a realidade, ainda que o casamento está bem por conta de uma traição, de um adultério, sabe, Deus é aquele que restitui. Você precisa crer nisso. E quando você crê de fato, quando você descansa, quando você menos espera, você vai ser restituído muito além. Deus sempre dá mais, é a multiplicação, Ele restitui e multiplica. Quantos estão compreendendo? Sabe? Então deixa eu dizer algo, a sua história não terminou. Talvez o seu pecado tenha feito você perder tudo. Mas de alguma maneira, Deus ele restitui e superabunda a graça. Sabe, quando você vai ver a história, até no pecado, Jesus superabundou a graça. Então veja, agora ele não é apenas o rei criador, ele ganhou uma coroa do Redentor. Que coisa tremenda. Ele ganhou uma noiva, que somos nós, somos a igreja. Sabe, o Espírito Santo também lucrou com a queda. Por quê? Antes, Deus habitava em templos, ele habitava no tabernáculo. Mas agora você é um tipo de tabernáculo. Agora o Espírito Santo habita em você. Sabe, quando você começa a ter clareza dessas verdades, você fala, uau, Deus já sabia de tudo. Deus é aquele que transforma aquilo que aparentemente aos teus olhos era ruim, mas Ele transforma em bênção. É quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Sabe, quando você está alinhado com o propósito de Deus, não ande estremecido, porque está acontecendo. Se você está alinhado com o propósito de Deus, todas as coisas cooperam, até aquelas que aparentemente não andam a bom termo, mas é só Deus te fortalecendo, é só Deus criando estrutura, para que você possa suportar toda a bênção que Ele vai derramar sobre a sua vida. Você precisa crer nisso. Sabe aquela transformação daquela larva, quando está se transformando uma borboleta lá no casulo, sabe, ela está sofrendo aparentemente, mas se você cortar o casulo, ela cai e morre. Mas enquanto ela está tentando romper aquelas asas, elas estão sendo fortalecidas. Parece que é uma luta, mas na verdade é Deus fortalecendo, para que ela tenha estrutura para dar voos mais altos. Nesses dias Deus está só te fortalecendo, para que essa multiplicação sejam voos ainda maiores do que você experimentou até então. Quantos creem nisso? Sabe, então creia. E por fim, Deus quer multiplicar as suas fronteiras. Sabe, é muito ruim
quando você tem um pensamento, uma mentalidade de pequenez. E é impressionante como nós nos acostumamos com pouco. É impressionante. Mas lembre-se que teu Deus é um Deus grande, de grandes feitos, de grandes multiplicações. Ele não quer que você viva a mesmice. Sabe, às vezes tem muito cristão que começa muito bem, cheio de fé, experimenta, mas depois se acostuma a viver uma vida saudosista. Ah, quando me converti, Deus fez isso, fez aquilo. Deixa eu te falar, teu Deus é Pai. Todo dia Ele tem pão quente para você. Todo dia você pode sentar na mesa. Você não precisa ficar vivendo de migalhas. Ele quer alargar a sua visão, Ele quer alargar a sua fronteira, Ele quer alargar tudo aquilo que Ele já te deu. Como que Ele alarga? Multiplicando, multiplicando. Projeta para mim 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele lhe tinha pedido. Sabe, você tem pedido para Deus, você tem pedido para o teu pai, para que ele alargue a sua fronteira. Você tem aberto a sua boca, a sua oração tem sido essa: que você alargue, que você prospere, que você conquiste. Isso agrada o coração de Deus, isso agrada. Então, quando você for pedir, quando você for falar com o seu pai, fale coisas grandes. Você quer ver um pai ficar feliz? Se seu filho estiver na escola, se seu filho chegar para você e falar assim: pai, eu estou me apertar de nota, eu quero tirar só 6, com 6 eu passo. Você vai tirar 6, você vai passar. Mas quando você vê um filho, fala: pai, eu preciso tirar 6, mas eu creio que eu vou tirar 10. Isso agrada o coração do pai. Como estão compreendendo? Mas às vezes nós somos muito modestos. E eu vou te dizer que essa modéstia é falta de fé. É falta de fé. Deus, Ele espera que você peça coisas grandes. Deus quer alargar a sua fronteira. Mas eu não tenho nada. Nada vezes qualquer coisa vezes nada, vezes 0 é nada. Você já tem o suficiente. Acredite, para que Ele possa multiplicar 30, 60, 100. Basta você crer no seu coração. Basta você verbalizar e você pedir. Ah, mas é impossível. Talvez seja impossível para você, porque você tem as suas limitações naturais. Então pare de pedir coisas naturais e peçam coisas extraordinárias, porque o teu pai é aquele que faz coisas extraordinárias. Ele se alegra quando você pede. E todo que pede, recebe. Todo que pede, recebe. Talvez você tenha andado, talvez 2025, 2024, não foram anos muito bons, e isso de alguma maneira abalou a sua fé, e o cenário, aí você começa a olhar o cenário econômico, mundial, e você começa a focar nos problemas. Deixa eu te falar, pare de focar nos problemas e foque para o alto. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem te dado, porque é através disso que Ele vai mover coisas extraordinárias. 2026 é o ano da multiplicação, e acredite, se você crê, se você abrir o seu coração para experimentar dessa multiplicação, você vai experimentar em cada área da sua vida. Comece a verbalizar: pastor, mas não estou vendo nada. Profetize, declare,
declare. Foi isso que aconteceu lá em Ezequiel 37. Havia um vale de ossos secos. Qual foi a direção? Profetize, declare. Você não precisa ver, você só precisa abrir a sua boca, declarar e tomar uma atitude. Às vezes a atitude é só você orar, é só você se posicionar. Sabe, eu creio que 2026 é o ano da multiplicação. E se você crê também, talvez tem algumas áreas da sua vida, alguns quadrantes da sua vida, que você fala, como multiplicar? Está tudo fora de ordem. Como prosperar se o que eu tenho é dívida? Como restaurar o casamento se acabou o amor? Só está com mágoa, ressentimento. Sabe, basta você se posicionar, basta você perdoar, basta você crer no Deus do impossível. Porque o teu Deus é um Deus grande. E Ele te trouxe aqui para você se encher de fé. Ele te trouxe aqui para você parar com uma oração. Talvez você fale, nem orando eu estou mais. Mas quando eu parei de orar, porque talvez a sua oração era muito medíocre. Tão medíocre que nem você acreditava nela. Mas Deus não quer que você tenha essa mentalidade de pequenez, de falta de fé, de não crer. Então peça coisas grandes para Deus. Não importa qual seja o cenário adverso, se posicione. Seja sincero diante de Deus, fala, Deus, eu tenho uma palavra de prosperidade, mas hoje eu só tenho dívidas. Mas 2026 é o ano da multiplicação. Eu não estou vendo como, mas eu decido crer no meu coração, e eu vou clamar, eu vou verbalizar, eu vou profetizar. Até quando? Até o cenário mudar. Tenha fé nesses dias. Não deixe que os problemas roubem a sua fé, mas pegue o caminho da fé, de profetizar, de crer. Até quando? Até os seus olhos verem. E até lá, coloque um louvor de adoração em teus lábios. Os grandes homens de Deus não eram movidos pelo cenário adverso. Muito pelo contrário, em todo cenário adverso, eles decidiram permanecerem firmes, crendo, com louvor nos lábios. Assim foi na vida de Jó, assim foi na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, e assim seja na sua vida. Não importa o cenário, adore o Senhor. É com esses princípios que no mundo espiritual a multiplicação começa a ser gerada. Não deixe que o cenário adverso roube a sua alegria. Muito pelo contrário. Esses são os grandes testes dos homens e mulheres de Deus. E todo homem e mulher de Deus vai passar por testes. Mas no dia que ele chegar, esteja com o louvor em teus lábios. Sabe, se você crê que 2026 Deus tem multiplicação para a sua vida, fique de pé onde você está, eu quero orar por você. Mais do que isso, sabe, se você crê mesmo, e tem áreas da sua vida, talvez você precise só de um milagre. Fala, tu precisa de um milagre, da multiplicação para resolver esse problema. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, já como um sinal, como um posicionamento dos que creem. Não importa quem está do seu lado, falei, eu creio que Deus tem restituição para a minha vida. Eu creio que Deus tem coisas novas para a minha vida. Talvez você não esteja nem enxergando. Você não precisa enxergar. Você só precisa ter uma atitude. Fala, Senhor, eu creio. Eu creio. Eu creio. Oh Espírito Santo,
A tua igreja responde, Deus, nessa noite, crendo que só o Senhor pode mover coisas das quais eles mesmos não têm enxergado. Mas eu oro, Deus, nessa noite, para que a visão da tua igreja seja alargada, que eles possam ver como o Senhor vê. Às vezes nós estamos próximos a uns problemas e parece que esses problemas são grandes, mas nós sabemos que aí do alto, do teu trono, esses problemas é só um cisquinho e já estão resolvidos. Por isso dá-nos essa visão, dá-nos um coração de fé. Oh, aleluia. Faça uma oração assim comigo. Da onde você estiver aí, faça uma oração agora, de concordância. Fala assim: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu me posiciono como os da fé. Que nesses dias, os meus olhos estejam fitados no Senhor, o autor e consumador da fé. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que 2026 é o ano da multiplicação. Eu declaro que onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai me dar por herança. Onde eu colocar as minhas mãos, haverá multiplicação, haverá bênção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as minhas finanças. Declare isso, creia. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar, Deus, pela tua igreja, Senhor, nessa noite. Pai, que nesses dias, ó Deus, eles possam me experimentar do teu sobrenatural. Sabe, enquanto eu oro aqui, eu queria que você orasse ao Senhor. Eu queria que você falasse qual é a área que você precisa desse milagre. Qual é a área que você precisa de uma restituição, de multiplicação. Sabe, Deus quer ouvir a sua voz. Seja sincero diante de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, aqui os teus filhos e as tuas filhas, Pai, que clamam ao Senhor, eles estão no lugar certo e na hora certa. Por isso, Deus, ouve o clamor dos teus filhos, Pai, nessa noite. Ouça, Senhor, o clamor desta oração. Oh, Deus, para que os céus se abram diante deles, para que o milagre aconteça, a multiplicação aconteça diante dos teus olhos. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que grandes coisas estão por vir, porque nós estamos debaixo da tua palavra. O ano da multiplicação, o ano de prosperidade, o ano que vamos experimentar de coisas extraordinárias que não tem a ver com nós, mas tem a ver com o Senhor, Pai. Oh, Senhor, por isso eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, se você tem alguma coisa para ser restituída, mais do que isso, vai ser restituído e ser multiplicado, faça desse louvor a tua oração agora, porque Deus é aquele que restituiu tudo aquilo que Jó perdeu, mas mais do que isso, Ele deu em dobro, Ele multiplicou. Então você vai fazer desse louvor a sua oração agora, amém? Planos que foram embora, que se perder, que era festa e agora tudo que já morreu. Pode pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor.